Até há pouco tempo atrás, todos os personagens do sistema estavam dentro das revistas. Revistas de modas. Revistas ensinando a fazer, a fabricar, a pensar, a sentir. Revista de moldes, figurinos, manequim, nova. Aqui você conseguia ver seus personagens mostrando tendências, moda, comportamento e muito mais. Havia revista para tudo. E os personagens eram usados como modelos para ensinar, para mostrar como fazer, como ser, como sentir. Todos eles estavam ali dentro. Todos, revistas de figurinos e modas, revistas de artesanatos, oferecendo ideias, trazendo novas ideias, ensinando a costurar, a bordar, a crochetar, a tricotar, a montar, desmontar. Havia revistas para mecânicos, revista para todo tipo de gente, para todos os tipos de gosto. Você poderia aprender a montar qualquer coisa em sua casa. Se chama em inglês Do It Yourself. Você faz você mesma. Faça e venda artesanato, porcelana, couro, mãos de ouro. Aprenda tudo o que você possa para a sua satisfação e para ganhar um dinheirinho. E jornais? Eles estavam também nos jornais. Por trás dos jornais, trabalhando como jornalistas, editores, como sendo importante para alguma coisa, como sendo donos dos jornais. Eles estavam no rádio também. Eles estavam em todos os lugares. Eram locutores, eram os convidados, eram os donos da rádio. Eles eram algumas coisas. Eles estavam no teatro, em todo aquele cenário, em todo aquele palco. Eles estavam na televisão. Mas eu não vou falar dos personagens da televisão e nem do cinema. Eu quero falar com vocês dos personagens dos livros, os que estavam atrás dos livros, que estavam atrás dos jornais e o que estavam atrás das revistas, tanto os que produziam, quanto aqueles que eram usados como modelos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Yes de Wahrheit e JDW der Boot der Wahrheit. Hoje é dia 15 de dezembro de 2018, são 16h08 aqui, 16 horas e 8 minutos na Alemanha. Primeira parte, completando o upload para o virtual que vamos vivenciar mais e mais. O assunto poderá ser um pouco desinteressante para mentes ainda muito sonolentas ou despertas apenas em alguns aspectos das ciladas desse jogo que todos nós estamos inseridos. Bom dia a todos enganados e enganadas que vivenciam esse jogo injusto, completamente às cegas dentro desse sistema. Por que digo às cegas? Porque não sabemos de nada, apenas o que eles nos disseram lá atrás e nos dizem até hoje para atuarmos nesse teatro de horror conforme a história criada pelo sistema e interpretada por seus personagens que não estão às cegas aqui atuando, mas você e todos os outros estão. Todos nós. Até uma criança, personagem do sistema, sabe mais do que você sobre o que significa isso tudo aqui.
porque ela tem que ensinar junto com os adultos, personagens do sistema, os adultos personagens do sistema, crianças personagens do sistema, as historinhas dos scripts que recebem desde pequenas. Elas acessam corretores desse cenário mundo, né? Cenário mundo que você e todos nós não temos acesso, mas esses corredores que são proibidos para a nossa mente não recebe nenhuma informação, nem eles nos dão. Essas pessoas, crianças, personagens, adultos, personagens, eles têm acessos. Elas acessam corredores desse cenário mundo, que a gente está dentro de um mundo cenário que a gente pensa que é real, que você e todos nós não temos acesso. E mesmo que esses personagens do sistema sejam também enganados pelos controladores mor do sistema, porque eles também são marionetes. Eles pensam, apesar deles pensarem que estão acima da gente, eles também são marionete. Então, eles também estão sendo enganados pelos controladores mor do sistema. Eles sabem muito mais do que nós todos, apesar deles, né, também serem usados. Eles provavelmente não devem acreditar nisso se ouvir eu falar isso. E os outros que controlam eles só dizem que vocês são os privilegiados, e é o que acontece, eles são privilegiados, todos os personagens do sistema são privilegiados aos da massa, os da massa são os lá de baixo mesmo. Você, mesmo adulto, não sabe nem 2% do que as crianças, filhos, fabricados ou não, dos personagens do sistema sabem. Eu digo fabricados ou não, porque o que eu vejo nos blocos de imagem vinham somente como personagens do sistema, e eu já expliquei por que eu acho que isso acontecia, que eu não vi nada de Trane, eu só vi todos os personagens do sistema. Vocês podem saber disso ouvindo meus outros vídeos, porque esse aqui vai ser muito grande, eu vou dividi-lo em 3 partes. E é por isso que eu estou falando que elas sabem mais do que você. E isso não é justo para com você, para comigo ou para com outras pessoas, com ninguém. Não, não é justo. Então, vamos supor que essas crianças também sejam tranes ou experimento ou outros genes. Mesmo que elas sejam isso, elas sabem mais do que você. E se elas não forem isso, forem outras coisas, ainda elas sabem mais do que você. Hoje vou contar a vocês algumas coisas que o sistema faz comigo e talvez faça com alguns outros ativistas reais, que são raríssimos e pouquíssimos entre nós. Só que muitos que relatam isso pelo YouTube, eu sou perseguido, eu sou ativista real, etc, etc, também são personagens do sistema. Pois o sistema, ele não esconde o poder dele, não esconde o seu bem ou o seu mal. E ele criou personagens e contra-autorizados. Os contra-autorizados serão os com scripts do bem e serão quase bom, quase, porque eles, se mudarem o script deles, eles serão maus, porque eles são adaptáveis. E os do mal, são personagens que tanto vão parecer do bem para enganar, quanto os que vão parecer mesmo muito mal, já assim, bem claro, bem nítido. Por exemplo, nós tivemos o Lula. Lula se fez parecer do bom, do bem, do bom, mesmo deixando pistas de quem ele realmente era, né? Só um exemplo que eu vou dar. Claro que tem milhões de outros pelo mundo e por toda a história que nós e os nossos antepassados tiveram o desprazer de vivenciar neste mundo. Eu falei do Lula porque na época que o Lula lá atrás parecia ser uma coisa boa para o Brasil, se você olhar as entrevistas do Lula do passado agora, com a mente já aberta, você vai perceber que ele deixou muitas pistas. É típico dos personagens do sistema e do sistema deixar pistas, às vezes sutis, quase imperceptíveis, e outras tão claras, bem debaixo do nosso nariz. E ninguém conseguiu entender, e aqueles que entenderam, ou tiveram algum interesse em nessa coisa de deixar passar, outros não quiseram se arriscar, né? E outros que entenderam muito bem, eles não
eles não quiseram, assim, se integrar à massa, porque eles tinham a ideia de que eles poderiam chegar ao patamar desses outros que eles sabiam que eram personagens privilegiados para interpretar alguns scripts na história para manipular, e ele estaria protegido, mesmo que parecia que ele morrer, ele está protegido. Vocês sabem por que o sistema colocou muitos personagens com frases tipo não existe o bem nem o mal, ou o universo não entende o bem e o mal, só entende e interpreta tudo como sendo, do verbo ser. Portanto, só entende como sendo alguma coisa do mal ou sendo alguma coisa do bem. Apenas tá sendo, entendeu? Isso explica tanto, não é verdade? O universo que todos buscam, energia do bem, não entende como sendo mal ou bom, só sendo. Mas nesse caso, ele entende se você pede coisas boas, ele envia coisas boas, não é verdade? É assim que eles dizem, que se você pedir coisas boas, você vai receber, peça e receba, certo? A única coisa que é sendo de verdade, que apenas existe, é o bem. Não tem como o mal ser existir. Eu já expliquei em vídeos antigos, eu procuro o bem e o mal existe, e vocês vão entender que o bem, ele não se transforma, entendeu? Já o mal, ele só existe porque tem o bem para ele atacar, para ele tentar modificar, e aí ele começa a existir. Sem isso, não precisa, o mal precisa do bem para existir. Já o bem é o bem, ele não precisa de nada, ele continua ali. Mas para outras coisas, como um psicopata torturando alguém, o tal universo observa, né, esse universo inventado pelo sistema e seus capachos, que ficam repetindo, né, personagens manipuladores de pessoas da massa. Então o universo, quando vê um psicopata torturando uma pessoa, assiste tudo isso e sente apenas como vendo algo sendo apenas, que coisa mais complexa, né? Pensam algumas pessoas, né? Complexa coisa nenhuma, é tudo mentira. É só mais uma crença do sistema enfiada na cabeça das pessoas. Mentes incautas que viram nisso muita profundidade saíram por aí repetindo. Repetiram tanto para eles e para outros da massa que tudo virou verdade, né? Verdade até quando a mente descobre que estava sendo enganada. E ela desperta, ela escuta, ela começa a ver e aí também ela começa a se livrar dessa manipulação. O único que não vê nada como bem ou como mal é o sádico sistema nosso. Esse sim consegue assistir tudo, bem ou mal, como apenas sendo, porque é típico dele. Pois foi ele mesmo que criou o mal e o bem do sistema, esse que a gente conhece. O bem real, ele roubou de todos nós. E eu já expliquei bem detalhado sobre isso em muitos vídeos meus anteriores. Por que que ele é assim? Bom, é simples. As coisas dele são assim também, porque ele é assim. Não tem como explicar por que que ele é assim. Ele é do mal. Você pode ver isso claramente. Pisa numa flor. O que que acontece? A flor morre, está estragada. E para ela nascer, vai levar muitos dias, não é verdade? Então, para destruir aqui dentro é muito rápido, porque nós estamos no mundo mais negativo. O sistema é negativo e ele usa camuflagem do bem, que é o nosso real. Ele usa coisas belas, que é o nosso real. Tudo que for do bom, do bem, de verdade, ele usa para atrair nossas mentes, para nos deixar aqui e a gente aceitar. Enquanto a gente vê alguma coisa que a mente aceita como sendo real, nossa, ela vai ficando. Se um dia ele tirar tudo isso, só o mal, todas as mentes vão colapsar, vão se suicidar, porque nossas mentes não suportariam somente maldades. Então, o sistema, o mal dele se reflete no sistema que ele criou, no mundo que ele nos deu, né? Se reflete nesse tal mundo, universo e vida que pensamos ser tudo nosso, pois estamos mentalizados em um programa que não nos permite ver mais do que fomos programados. Aliás, reprogramados depois de algumas corrupções e manipulações. Algumas não, são manipulações e corrupções frequentes desde o começo. O nosso sistema, ele pratica as duas coisas, o bem e o mal, e tinha que fazer a massa aceitar que não existe o bem ou o mal, apenas
o existir, o ser. Sim, em alguns casos podemos usar essa frase, mas não no caso de muitas outras. O mal aqui existe sim, mesmo que estamos dentro dessa ilusão de um programa mentalizado que todos foram obrigados a receberem no mental esse programa, o mal existe. O resto do programa é ajustado quando você nasce, né? Uma coisa vem no programa básico e o resto vai sendo programado com a sua experiência, que é o que você vai vivenciando. Por exemplo, através das crenças, eles vão te programarem comportamento, ideias, sentimentos, desejos e tudo mais que o sistema vai fazendo suas vítimas, que somos nós, né, personificados em carne e osso, experimentarem. Tudo que falo nesse vídeo é repetição, algumas coisas mais explicadas, cada vídeo que vem eu explico mais e repito, do que sempre tentei passar para outras pessoas, né, outros da massa, e que pudesse de alguma forma ajudar. Portanto, se buscarem meus vídeos e com paciência for ouvindo-os, poderão obter mais informações, caso já estejam despertos em alguns níveis propícios à compreensão de tudo que falo. Senão vai achar tudo besteira, tolices, não vai conseguir interpretar direito, vai se aqui inquietar, vai se sentir desconfortável, vai entrar em conflito mental entre acreditar ou não acreditar, e não é isso que eu quero que pense diferente, eu quero que aprenda a conhecer as informações. É somente isso, sem discussão mental, sem conflito mental, sem brigar com você mesmo ou com outros por causa de informações. E eu vou mostrar a você mais uma maldade do YouTube comigo. Mas por que você vai começar a falar do YouTube? Você vai ver. Eu vou parar um pouquinho para pegar uma mensagem que eu recebi do YouTube. Como vocês podem ler, aqui está em alemão. Ele está dizendo que no dia 13 e 14 de dezembro de 2018, possivelmente, claramente, vai haver, assim, na visualização, que eu vou poder enxergar isso, que tem uma redução, houve uma redução de pessoas que me seguem. Por exemplo, se eu tenho 800 pessoas que me seguem, esse número vai diminuir. E vai diminuir, sabe por quê? Porque o YouTube vai me fazer o favor de separar quem é spam, né? Contas que são spam, assim ele diz, como é que eu vou provar? Como ele vai me provar quem é spam ou não, não é verdade? E por isso, ele vai tirar tudo isso do meu canal, vai limpar o meu canal, e aí o meu canal vai parecer que tem menos seguidores, porque ele vai jogar tudo isso fora. Olha, é mais um motivo. Eu sei que ele pode fazer isso, talvez em outros canais pequenos e tal, e as pessoas acreditarem, mas comigo não é isso, não, gente. Eu já quase não tenho seguidores. Poucos seguidores que eu tenho, talvez ele vai dar um jeito de diminuir o número e eu ficar pensando que é isso aqui. Apenas eu não vou saber. Talvez os seguidores vão continuar as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Bom, e também tem um vídeo do Hans, que eu vou mostrar para vocês depois, mais abaixo, sobre pessoas que conseguem, né, esses personagens do sistema conseguem, junto com o YouTube, modificar até as datas. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa a falar que não existe karma e nem livre-arbítrio no YouTube na época, e faz tantos anos, e eu posso provar, porque os meus vídeos ainda estão aí, depois de mim apareceram outros, em todos os idiomas, né? Mas o Hans, ele mostra como é possível que outros canais do que é personagem de sistema, só pode, como é que eles iriam fazer isso, na verdade? Existem pessoas que com canais colocando como se fossem datas anteriores, e é impossível isso para nós aqui da massa fazer isso. Então, se a pessoa está com um canal, colocou lá que ele falou assim, não existe karma, como eu fiz nos meus vídeos alguns anos atrás, e colocar anterior a mim, é mentira, porque na época que eu fiz, eu procurei no mundo inteiro, pelo YouTube, pelo Google, incansavelmente, se tinha alguém falando, fazendo vídeos, falando sobre karma, todos só estavam falando a favor do karma, e eu joguei o meu, com muito medo, eu joguei, não existe karma. E depois eu fui falando do livre-arbítrio e tal. Então, depois eu vou mostrar esse vídeo do Hans para vocês verem como acontece com o personagem do sistema. E o próprio Hans
pode ser um personagem do sistema também. Só que o sistema, ele não tem medo de mostrar a cara dele. Ele tá querendo que as pessoas saibam como é que ele tá fazendo. Como muitos não acreditam nessa possibilidade que há personagens do sistema fazendo essas coisas, então ele coloca o personagem do sistema deles fazendo a massa e explicando. Não é legal? Ele é bonzinho. Ele tá facilitando as coisas para Yext? Não, gente. É só um jogo de poder, um jogo de alucinação que ele gosta de sentir aquele tipo de droga que dá prazer e satisfaz a ele. Tem muito mais coisa por trás disso. Muitas outras coisas conectadas que vão se desenvolvendo com o tempo nessa coisa toda que a gente está recebendo de revelações, de novas informações. Eu vou continuar meu vídeo. Você sabe onde você está? Yeti, ninguém sabe onde estamos, ok? Você está certo? Mas estou me referindo agora. Você está conversando comigo, lendo meus comentários. Você está escrevendo também comentários para mim, às vezes. Onde você está? Yeti, eu estou no YouTube. Ou Yeti, estou no Facebook. Preste atenção, e-mails, plataformas, né? Ótimo, você agora já se localizou um pouco e eu vou te dizer por que estamos nessas plataformas, né? Plataformas sociais, né? De relacionamento e tal. E para que estamos aqui nelas? Você e todos nós estamos nos falando diariamente através do virtual, certo? E eu vou te mostrar um pouco de como era antes de acessarmos o virtual. Yahoo, MSN e tinha outros e-mails que eu já esqueci. Google, antes do e-mail, nós enviávamos cartas, nós íamos visitar as pessoas, nós nos encontrávamos com elas, nós tínhamos que estudar indo a escolas e com o avanço a gente até pôde estudar à distância. Quem que não lembra daqueles cursos à distância? Você estudava em casa e fazia provas numa escola, não é verdade? Não tínhamos que comprar, nós tínhamos que comprar jornais, assistir TV, ouvir rádios e pagávamos por tudo isso. Se quisesse ouvir músicas que a rádio mostrava, né, que a rádio colocava você tinha que comprar um vinil ou CD dos artistas, certo? Às vezes vinha apenas 4 músicas boas, só essas 4 se salvavam, o resto das 23 ou das 14, 16 não dava para salvar, o resto era só para completar o CD e vender. Você podia tentar gravar pela rádio, quando os locutores estavam falando, mas sempre saía a vinheta do rádio ou a fala do locutor. Era terrível, né? Mas a gente tentava isso nas fitas, que enganchava, enrolava tal. Se você quisesse mais notícias, tinha que comprar o jornal. Se quisesse ler bons livros ou livros ruins, tinha que comprar. Se não tinha dinheiro, iria a uma biblioteca, certo? Em caso da escola, você precisava fazer alguma leitura de enciclopédia que você não tinha em casa. Você queria ver filmes? Alugava numa locadora. Quem não lembra das locadoras? Pegava dos amigos emprestado, tentava gravar direto da TV com qualidade que não era melhor, ou gravava ilegalmente das fitas das locadoras. Na verdade, tinha pessoas que alugavam e copiavam as fitas das locadoras, gente. Você queria ir ao cinema, então? Então, você pagava pelo cinema. Por tudo que comesse, etc. Você estava ali no cinema pagando tudo. Pagando para ver, pagando para comer, etc. Muito mais coisas que você quisesse ver, ouvir, ler, sentir ou se divertir, deveria ir pessoalmente comprar, alugar, emprestar, etc. Ainda tudo estava no mundo real. Mesmo que esse mundo real já estava sendo abordado com muitas coisas que nos dividia, nos separava, nos fazia evitar contato visual, como aqui, ó. Olha essas pessoas lendo jornais na rua. Não havia contato visual, é do mesmo jeito que a gente faz com os celulares. Olha dentro dos trens, elas ficavam ali somente com os jornais para evitar o contato visual. Então, já existia essa coisa toda da separação, da nossa manipulação no mundo real que a gente estava. E também, nesse mundo real, antes do que eu vou falar agora, já estava começando a ser introduzida algumas coisas virtuais, como o e-mail online, não é verdade? Você mandava mensagens online.
não era muito diferente, as pessoas ficavam lendo jornais dentro do trem, evitando o contato visual, não é? Dos que não usam os jornais hoje em dia, usam os celulares. Então não era muito diferente, pois é normal neste sistema que ele sempre criasse e crie algo que nos divida, nos separe, faça a gente até evitar contatos ou demonstração de sentimentos bons, né? E ele tinha como hábito, e tem como hábito, construir, montar, criar e nos dar, induzir a coisas que nos deixem desunidos, desamorosos, não existe essa palavra, mas eu já estou falando, desamorosos, né? Quando você não está amoroso. E é prejudicado, ele cria as coisas que de alguma forma nos prejudiquem em algum sentido, intelectual, na saúde, nas relações pessoais, nos conflitos emocionais, na psique em geral, etc. Então, antes já havia o trabalho do sistema de nos manter divididos, separados, e não só por esse sentido que citei agora, gente, por muitos outros, cujo tema já abordei em vários outros vídeos meus. Para não tornar esse vídeo muito grande, eu vou parar a explicação com detalhes, vou abreviar tudo isso, deixando bem claro que o tema desse vídeo é mundo real e mundo virtual, e um pouco de como atuam seus personagens dentro do mundo virtual. Não é difícil entender que eles agem assim dentro do mundo virtual. Basta a gente lembrar que antes eles faziam estudo também no mundo real. O que eu estou falando? O que você está falando, Yetis? Bom, eu vou explicar para vocês as coisas que os personagens do sistema estão fazendo no mundo virtual agora, certo? E aí vocês vão perguntar, mas por que isso? Porque eu quero explicar para vocês que o mundo virtual vai ser um mundo normal, como esse mundo real, que a gente acredita real. Então, esses personagens do tal mundo real, eles no mundo virtual vão agir da mesma maneira. Só que eles ainda não estavam todos integrados dentro deste mundo virtual. E eu vou explicar a vocês isso. Então, deixa eu continuar. E por que estou falando deles dentro do mundo virtual? Ué, porque um dia o mundo virtual vai estar paralelo ao mundo real, né? Ao mundo sentido como real. A gente sente isso aqui como real por todos nós e vai ser tão ou mais importante atuar, vivenciar as coisas nele, quanto no tal mundo real que sentimos como real por causa do programa mentalizados em todos nós. E esse programa real da gente, a gente sente como real. E o mundo virtual, por a gente saber que é o mundo virtual e você está aqui dentro, eu estou sentada aqui na cadeira, eu estou falando no computador, eu estou viajando nesse mundo virtual que a gente está utilizando através do mundo real.